Senhor, obrigado mais uma vez pelo teu cuidado, obrigado mais uma vez pela existência dessa igreja e por podermos nela te adorar, nela termos comunhão uns com os outros e nela, ó Deus, aprendermos mais de ti. E nesse momento que é para isso, nós pedimos que o Senhor fale conosco e nos transforme e nos relembre, enfim, que seja a voz do teu Espírito e a obra do teu Espírito agindo em cada um de nós. Esse é o nosso desejo, Pai, e oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu gostaria que a gente olhasse para Gênesis capítulo 1 agora. Gostaria de convidar a todos que abrissem suas Bíblias ali. Enquanto eu faço uma rápida introdução aqui, eu disse para os irmãos na semana passada, no domingo passado, que em oração eu entendi do Senhor de começar um estudo com os irmãos na Escola Bíblica Dominical sobre o que o Antigo Testamento fala sobre o plano do Senhor de salvar as nações. O que na verdade a gente vai fazer, estudando um pouquinho mais essa semana sobre o assunto, é uma história da redenção, é uma história da salvação. Aquilo que tem tanto a ver com as nossas vidas, não é? Que é o motivo maior do nosso louvor, que é o motivo maior da nossa esperança, o fato de que o Senhor nos salvou e vai nos salvar no futuro do fogo do inferno, o fato de que Ele já está nos salvando e nos dando livramentos diariamente. Apesar de nós sermos o que somos, nós não merecemos o livramento diário do Senhor, nós não merecemos nem a presença do Senhor em nossas vidas, em nossas casas, em nossa história. Mas, curiosamente, Deus o tempo todo se revela como alguém presente, como alguém que salva, resgata e quer estar junto, estar no meio. E existe um pouco de confusão quanto a isso, com relação a alguns pensamentos que as pessoas têm de que é uma obrigação que Deus tem em salvar. E se Ele deixar de salvar alguém, Ele é ruim, não é? Que Deus, o certo e a obrigação de Deus é salvar todo mundo. Se Ele deixar alguém, esse Deus não é bom, né? Que na verdade nasce de uma miopia, na verdade. A pessoa ela não sabe quem ela não se enxerga, como as pessoas falam. E ela também sabe pouco sobre quem Deus é. Por isso, então, nós vamos, a partir de hoje, especificamente, domingo passado eu fiz uma introdução, falamos um pouco sobre salvação e plano de Deus para salvar, mas a partir de hoje a gente vai ser específico. E pouco a pouco, ao longo de todo o ano, nós vamos construir o ideal do Antigo Testamento, do plano de Deus para a nossa redenção. A história da redenção, desde Gênesis até Apocalipse. Ok? Então por isso que a gente vai começar em Gênesis 1:1. É aí que a gente começa. Aí diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês agora. Eu vou pedir que todo mundo feche o olho. Todo mundo. Tente imaginar essa criação. Você consegue? Fecha o olho, todo mundo, fecha o olho. Sem rir. Tente imaginar essa criação. No princípio o que havia é isso que você está enxergando aí. Nada. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode abrir o olho. E aí no ato da criação, Deus fez tudo o que você vê. Gênesis 1, de um modo didático, em Gênesis 1, Deus cria em 6 dias, que a gente não sabe se foram 6 mesmo ou não. Isso também não é relevante. Os céus e a terra. Diz que no dia 1 ele fez uma coisa, no dia 2 ele fez outra coisa, no 3 ele fez outra coisa. Mas quando ele chega no capítulo 2, você já está aí aberto em Gênesis, então olha capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, ou seja, a criação dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E eu sei que tem versões que colocam a palavra dia aqui. Qual versão aí que está a palavra dia aqui no verso 4? Como é que está na sua, Ana Laura? Pode ler, verso 4. Isso. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor os criou. Mais alguma versão está assim? Qual da Ana? Sim? Também? Ok. Também?
só uma informação para os irmãos aqui. No escrito original em hebraico, está exatamente desse jeito. O destaque central do versículo é a palavra Hayon, que significa o dia. En Hayon, né? Behayon, no dia. Um dia, quando Deus criou o quê? Oi? Tudo. Os céus e a terra. Então, existe um grande debate, que a gente não vai entrar nele aqui, porque não é nosso objetivo, sobre se Deus criou em 6 dias ou se criou em um dia. Porque, curiosamente, Gênesis fala que foi das duas maneiras. Gênesis 1 fala que foi em 6 dias, não 7. 7º ele descansou. E Gênesis 2 fala que foi em um dia só. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o importante, o objetivo do texto, não é ser um manual de ciências para a gente, dizendo, olha, foi dessa e dessa maneira, foi com esses passos, demorou 24 horas até que ele começou a criar outra coisa. Se você quiser acreditar nisso, você pode acreditar, não tem problema. Se você quiser acreditar que foi tudo em 24 horas, pode acreditar também, não tem problema. Porque Deus não está falando disso. O foco desse texto é dizer que Ele é o Criador. Esse é o foco do texto. Quando os judeus receberam o texto de Moisés, a revelação que Moisés recebeu do próprio Deus, o objetivo ali era quebrar na cabeça dos judeus a ideia de que o mundo foi criado pelos deuses do Egito, ou pelos deuses da Babilônia, pelo Ra-Atom, pelo Ra-Amon, e, enfim, por tantas outras divindades da mitologia babilônica e da mitologia egípcia. E quando Moisés escreve isso daqui, inspirado por Deus, ele estava dizendo, olha, não foi dessa ou daquela maneira. Foi um único Deus. Porque todas as teorias da criação antiga diziam que eram vários deuses que haviam criado. Havia uma teoria que dizia que foi fruto de uma guerra entre um deus e outro deus, e aí o deus perdedor teve o seu ventre aberto pela espada do deus vencedor, e as entranhas daquele deus perdedor foram arrancadas e lançadas no universo, e dessas entranhas surgiram as galáxias, os sóis, os planetas e todos os seres vivos. Por isso que, na antiguidade, eles consideravam a criação divina. Isso era mais comum nas religiões mais do Extremo Oriente, né? Dos povos que habitaram a China, o Japão e a Índia, aquela região. E é curioso que até hoje o hinduísmo acredita que a vaca é sagrada, que uma cobra é sagrada. Você não pode atropelar uma vaca porque ela é divina. Eles acreditam, isso é um panenteísmo que a gente chama, que a divindade está dentro de todas as coisas. Então, um pernilongo que você matou com um tapa é um pecado. Porque naquele pernilongo está um pouquinho da divindade. Isso vem dessa mitologia egípcia antiga. Muito antiga. A Pri é uma assassina, é isso, né? Ela vive matando com aquela raquetezinha eletrônica os mosquitos. Uhum. Uma monja budista. Uhum. Não. A Pri contou aqui que ela estava na casa de uma filha dela. Uma filha da Pri é budista, uma das filhas. Ainda é. Pela fé não será mais em breve. E na casa dessa filha da Pri que é budista, estava uma monja budista. E tinha um pernilongo lá, e a Pri ficou olhando para matar, e a monja falou, você não vai matar, né? E a Pri esperou ela sair do cômodo para poder cometer o assassinato. E matar, acabar com aquela divindade budista. Enfim, porque existe essa ideia. A divindade está em tudo. Porque foram criadas por essas coisas. Existem outras que dizem que foi de uma indigestão estomacal. E assim, cada vômito, né? E cada absurdo que vocês não vale nem a pena ficar contando aqui. É umas coisas que até tem vergonha de contar. Mas essas eram as teorias pagãs. Havia uma no Egito também que falava que de Gebi, que era a divindade que criou a terra, saiu a divindade do mar, porque o mar é o maior deus que existe, segundo essas mitologias antigas. E do mar nasce tudo. Vem a divindade do sol, vem a divindade da lua, vem a divindade da tempestade, do trovão. Todas as divindades nascem do mar, seja do mar desse mundo ou do mar dos outros mundos. Mas é do mar que nasce a vida, segundo essas mitologias antigas. Aqui então, Deus está usando Moisés para dizer, olha, tudo o que vocês veem foi criado por meio de um só Deus.
E não foi por causa de guerra, não foi por causa de qualquer coisa, foi com a sua palavra. Porque no verso 2 de Gênesis 1 diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Foi assim que Deus criou. E a partir dessa luz, todas as demais coisas começam a ser criadas. Ele faz separação entre luz e trevas e ele começa a criação dos céus e da terra e de tudo que está em ambos. Não é? Então, não é tão importante se a gente... não é tão importante como Deus criou. Se foi em 6 dias, se foi em um dia só, se foi há 6.000 anos atrás, como algumas teorias cristãs dizem, olhando para a genealogia, não é? Bíblica, se foi há 12.000 anos atrás, como outros teólogos afirmam, se foi há 11 bilhões de anos atrás, se foi há... Isso não é importante. Não é contra isso que Gênesis está lutando. Não é uma luta científica. Isso eu gostaria que ficasse bem gravado na nossa mente. Gênesis não é um livro de ciência, embora muitas vezes a gente quer usá-lo como tal. Mas Moisés escreveu para um bando de escravos cuidando de vaca e de ovelha no meio do deserto. Eles não sabiam nada disso que hoje a gente sabe, sobre teorias da criação, Big Bang, teoria da evolução, teoria do naturalismo de Darwin. Não era isso que estava na cabeça de Moisés. O que estava na cabeça de Moisés? E a gente tem que procurar saber a intenção original do autor, inspirado por Deus. A intenção de Deus, usando Moisés, era de ensinar o povo que houve um Criador. É isso que nos importa saber. Um Criador. O como esse Criador fez, aí é matéria de fé, nossa. De fato é matéria de fé. A gente tem os passos que a Bíblia dá, de que Deus criou primeiro isso, depois aquilo, e isso nem entra em choque com a ciência, porque segundo a teoria mais crida sobre a criação do universo, que é teoria vocês não sabem? Do Big Bang. Big Bang é a grande explosão, não é? Que um cientista britânico, algumas décadas atrás, tirando o sarro, porque ele não cria nessa teoria, ele escreveu aquele Big Bang, aquela grande explosão. O nome pegou e todo mundo hoje usa o Big Bang, né? Esse nome nasceu por meio de um cientista que nem cria nisso. Essa teoria de uma grande explosão diz que tudo começou por meio do quê? De uma luz. Antes de tudo houve luz. Houve uma matéria que bem pequenininha e concentrada, ela explodiu. E houve luz. E dessa luz houve uma expansão. Na verdade, ainda está havendo a expansão do universo. Não é? Ele ainda está se desenrolando, segundo as palavras de alguns cientistas, astrofísicos. O universo se desenrola. E eles acreditam que um dia ele vai enrolar de novo. Porque é um efeito como se fosse uma grande mola, segundo esses cientistas. E é curioso que a Bíblia diz que no início, a primeira coisa que houve foi luz. E é curiosíssimo que Apocalipse diz, eu vou repetir, Apocalipse diz que no final, o universo, ou a criação, irá se enrolar como um pergaminho. Isso Apocalipse diz há 2.000 anos e a ciência disse há pouco tempo atrás isso. É curioso isso, né? Por exemplo, o livro de Jó fala que no mapa astrofísico, né? A parte norte dessa expansão do universo não tem nada, está vazio, não tem estrelas, não tem galáxia. Eles não sabem se existe um enorme buraco negro lá, ou se tem lá, porque não dá para saber. É um vazio. E o livro de Jó, que foi escrito há mais de 4.000 anos atrás, diz que Deus cria o norte sobre o vazio. O livro de Jó diz isso. Diz que ele cria a Ursa Maior, o Orion e todas as demais constelações 4.000 anos atrás, mas que a parte norte Deus a cria sobre o vazio, sobre o nada. Jó, há 4.000 anos atrás, descobriu isso. Alguns cientistas descobriram algumas décadas atrás, né? Enfim, há 4.000 anos atrás tinha gente mais inteligente do que esses cientistas que hoje aí estão. Mas mesmo quando a ciência comprova aquilo que a Bíblia já dizia faz tempo, não é para a gente pegar a Bíblia e falar, tá vendo? Porque a Bíblia não é um livro de ciência. Naquilo que a Bíblia se apresenta cientificamente, né, para ser comprovado, ela sempre vai ser fiel. E um dia ou outro as pessoas chegarão à comprovação de que ela é fiel, como esses detalhes que eu estou dando para vocês aqui agora. Mas não é para a gente olhar para ela com esse objetivo, irmãos. O objetivo da Bíblia é falar de Cristo, é revelar quem é o nosso Deus. O nosso Deus é encarnado na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo da santa palavra de Deus, da Sagrada Escritura,
é revelar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que segundo o apóstolo João, foi o Criador dos céus e da terra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E lá pelas tantas, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz: e tudo foi criado por meio dele. Sem ele, nada teria sido feito. Coisas visíveis e invisíveis foram por ele criadas. Ele quem? O Verbo. E lá no verso 14 ele diz: e o Verbo se fez carne. O Verbo que criou céus e terra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E lá no capítulo 3, Jesus vai dizer para Nicodemos que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque aborrecem a luz. Então, a Bíblia nos revela isso, desde o princípio. Desde o princípio. A palavra do Senhor quer nos revelar um Deus todo-poderoso que cria céus e a terra. Então, antes de falar do plano da redenção desse Deus, a gente precisa conhecer quem é esse Deus. Porque se a gente fala de salvação, de missões e de redenção, a gente está falando de quem? A gente está falando do Redentor e dos redimidos, do resgatador e dos resgatados. Não é isso? Então, a gente vai olhar primeiro quem é o resgatador, quem é o Redentor, qual é a sua natureza, quem é a sua pessoa, para que a gente entenda por que ele tem que resgatar a gente. Muito bem, então a primeira coisa é essa, é olhar para Gênesis 1:1 e Gênesis 2:4 e lembrarmos que esse Deus, Criador dos céus e da terra, é o Deus que vai salvar as pessoas. O que a Bíblia fala sobre esse Deus? A Bíblia fala de vários atributos desse Deus, várias qualidades dele. Eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar em algumas delas. Me ajudem aí. A Bíblia fala de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quem aqui já estudou isso, levanta a mão. Só 2 pessoas. Então eu vou perguntar só para vocês 2. Não, estou brincando. O que seria um atributo comunicável e um incomunicável? Quer tentar? Pode falar. Isso, comunicável. Ok. Então, justiça e bondade são 2 exemplos de atributo. Mas por que comunicáveis? Ok, porque Deus comunica isso com a gente. E os atributos incomunicáveis? Vamos ver se deu para pegar agora. Agora, segura aí. O que seriam os atributos incomunicáveis? Oi? Isso, onipresença. É um atributo. Ele comunica isso com a gente? Ele dá isso para nós? Não, por isso é um atributo incomunicável. Então, todos os atributos de Deus, gente, a gente tem que saber quem é nosso Deus. Por isso que a gente tem que estudar isso. De todos os atributos do nosso Deus, alguns são dados, outros não. Alguns são comunicáveis, outros não. Deu para entender isso daqui? Agora eu quero ouvir de vocês. Vamos fazer uma lista aí. Atributos comunicáveis. Atributos que ele deu para a gente. Cláudio já falou bondade e justiça. Quais outros? Amor, paz, oi? Misericórdia, retidão, alegria, oi? Sabedoria. Quais outros? Como? Graça também. O homem pode ser gracioso, o pecado mancha muito isso. Mas sem dúvida é um atributo comunicável. Benigno. Muito bem. Oi? Fiel. E aí vai. A gente poderia fazer. A lista de vocês é até maior que a que eu tenho aqui. Então, são muitas coisas que Deus é e que Ele comunica com a gente. Só um parênteses aqui. Quando você for adorar a Deus em suas orações, quando você for louvar a Deus em suas orações, são esses atributos que você deve mencionar. Por eles você louva a Deus. Pela bondade, pela fidelidade, pela misericórdia, pela justiça, pela paz, pelo amor, pela graça, etc. Pela benignidade. Nós o louvamos. Isso não é agradecimento, é reconhecer e dizer, eu louvo o Senhor por isso. Porque, sendo quem o Senhor me alcança com isso. O Senhor vem a mim com misericórdia, com paz, com justiça, com mansidão, com benignidade, com amor, etc. Né?
Agora, os atributos incomunicáveis. Me ajudem aí. Quais são os atributos que o homem não compartilha? Oi? A glória de Deus, onisciência. Agora, só um detalhe aqui. Algumas pessoas entendem comunicáveis não só dons que Deus dá, mas coisas que Deus deixa a gente participar. Então, muita gente vai dizer que onisciência, onipresença e onipotência são comunicáveis, no sentido de que, embora a gente não seja, mas a gente compartilha, a gente participa disso. Toda vez que Deus responde a nossa oração numa coisa que é impossível, a gente compartilhou da onipotência dele. Então, ele comunicou. A gente não se tornou onipotente, mas aquela cura foi uma comunicação da sua onipotência. Dá para entender isso? Tranquilo? Então, assim, mesmo o onipotência, onipresença e onisciência está no meio dos dois. Ok? Santidade. Isso. Embora após a santidade perfeita, vamos colocar assim. Porque esse é outro atributo que está no meio também. Após a nossa redenção, ele vai nos santificando até que nós cheguemos à estatura perfeita, né? De varão perfeito como é a do seu filho. Digam outros para mim. Soberania. O que mais? Imutável. Isso Deus não compartilha mesmo com a gente. A gente muda o tempo todo. Graças a Deus por isso, né? Muda para melhor. O amor perfeito, né? O Hesed de Deus. A salvação. Salvador, né? Como Salvador. Isso. E aí existem também aqueles atributos que dizem coisas que Deus não é. Coisas que Deus não é. Me digam aí coisas que Deus não é. Oi? Não é mentiroso. Isso. Não, mas palavras mesmo. Palavras como, por exemplo, infinito. E infinito significa que Deus não é finito. São palavras, são qualidades. Ele é infinito. Ele é o que mais? Imutável ainda. Não, ainda dentro dos que ele não é. Dos que colocam o in antes. Por exemplo, invisível. Oi? Injusto? Não, mas coisas que ele é. Exato. Por exemplo, Deus é invisível. Deus é infinito. Entendi. O que mais? Deus é imortal. Deus é indivisível. Nós não conseguimos dividir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um só Deus, embora coexistam como três pessoas eternamente. Enfim, e muitas outras coisas que a Bíblia fala. Só um exercício que eu fiz aqui, rápido, para a gente pensar um pouquinho sobre a pessoa do Redentor, a pessoa do resgatador. Porque Jesus não salva sozinho. No plano da redenção, a gente vai ver que existe o papel do Filho, existe o papel do Pai, existe o papel do Espírito Santo. Falando bem rápido, porque a gente vai ver isso bastante lá na frente, o papel do Filho foi vir. E segundo o Filho, voluntariamente. Eu dou a minha vida, voluntariamente a dou. Ninguém me obriga a dar, Jesus Cristo disse, né? E aí, então o papel dele era dar a sua vida, era se fazer carne, era habitar entre nós, era subir a uma cruz com a natureza dos homens, pecadores, não é? Mas sem pecado algum, mas naquela hora receber a ira de Deus sobre ele, sofrendo pelo pecado de todos, morrendo pelo pecado de todos, pagando, essa é a melhor palavra, pagando a dívida daqueles que quebraram a lei. Porque esse termo fica mais perto da gente. Se eu quebro a lei do meu país, como por exemplo, se eu ultrapasso o limite de velocidades, eu tenho que pagar uma multa. Se eu mato alguém, eu tenho que pagar pelo crime que eu fiz indo para a cadeia. Então, se eu cometo um crime, se eu quebro uma lei, eu tenho que pagar por aquela lei. Deus criou leis, Deus deu leis aos homens, leis de Deus. Os homens quebraram as leis de Deus, por isso os homens têm que pagar. E o nome disso é justiça. Se Deus dissesse, não, vocês quebraram, mas não tem que pagar nada, esse Deus aí sim seria injusto. E o seu reino uma bagunça. Mas Deus é ordem e Deus é justo juiz. Por isso que ele pune o pecado e pune o pecador. Por isso que, com a quebra da lei de Deus, nós pagaríamos isso somente com o fogo do inferno. É lá que nós pagamos. Mas Deus se fez carne para pagar por nós.
É como se outra pessoa dissesse para você, não precisa pagar essa multa de trânsito não, que deu R$ 500. Você passou a 180 por hora na frente de um colégio, né, de crianças, que você tinha que passar a 20, 30. Você vai ter que pagar uma multa de R$ 500 por isso. 580, não sei, tem isso, né? 500 é alguma coisa. Isso é uma multa gravíssima, né? Você vai ter que pagar por isso. Aí chega, não é? Chega o Filipão e diz, olha, Jonas, não precisa pagar não, tá aqui o dinheiro, eu pago para você. Aí o Jonas olha para o Filipe e fala, que é isso, Filipe, né? Falou, não, é graça. É graça, eu vou pagar para você, tá aqui o dinheiro. E aí o Filipe vai e paga pela culpa e pela quebra da lei cometida pelo Jonas. Nós quebramos a lei. Jesus veio para pagar em nosso lugar, para fazer o cheque. Você sabe qual foi a última palavra de Jesus na cruz? Vocês sabem, qual foi? Está consumado. Você sabe o que significa no original? Está pago. Literalmente é isso que Jesus Cristo disse. As últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz foram, está pago. E, infelizmente, foi traduzido como está consumado. Está pago. Consumado é está liquidado. O que é que está pago? O nosso pecado. Está pago. Ou seja, aqueles que um dia irão se arrepender e se converter. Está pago. A gente precisa pagar alguma coisa pelo nosso pecado? Nada. É por isso que a Bíblia diz que a nossa salvação do início até o final é pela graça de Deus. E em nenhum momento nós temos mérito nela. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Sim, sim. É que todo o plano da redenção ainda não está consumado. Porque no plano da redenção perfeito de Deus está a glorificação do nosso corpo. Está a criação de uma nova terra, no novo céu e nova terra, como está em Apocalipse, né? Onde o homem com esse novo corpo glorificado viverá na própria presença de Deus, como está lá em Apocalipse, né? 22 principalmente. Então, isso será o completar da salvação de Deus. Mas isso só acontecerá depois da morte, né? O último estágio da nossa salvação aqui em vida é a nossa santificação diária. Então, quando Jesus Cristo diz está consumado, é porque ali foi o ápice da redenção, mas nem tudo. É aquilo que a gente fala, é o já, mas ainda não. Já está tudo consumado e pago, mas ainda não. De modo que o que a gente pode ter certeza é que na cruz, algo que está pago e a gente não tem que esperar mais nada. É o pagamento pelos nossos pecados mesmo, né? A própria palavra de Paulo aos Efésios no capítulo 1, que ele fez remissão pelos nossos pecados, remissão é comprar. Ele comprou os nossos pecados. E isso é pouco estudado, enfim. Mas estudando isso mais a fundo para pregar para os irmãos o livro dos Efésios, eu fiquei assim encantado com isso. Porque assim, o meu maior prazer é pegar palavra por palavra e ir estudando um pouquinho de cada uma delas, porque cada uma delas é inspirada. E quando eu parei para pensar nessa expressão, a remissão dos nossos pecados, ele fez a remissão dos nossos pecados, literalmente foi o seguinte, é como se a gente fosse num lugar, pegasse um dinheiro, pagasse, comprasse e levasse para casa. É isso que o texto diz. E é difícil da gente, eu não sei, para mim foi difícil, talvez para você não. Mas para mim foi complicado entender isso. Como é que Jesus pôde comprar o meu pecado? E é isso que ele fez. Na cruz, naquela hora quando ele disse, Deus meu, por que me abandonastes? Ali ele estava pagando o preço para comprar o meu pecado. É por isso que o meu pecado já não é mais meu. É por isso que quando Deus me vê, ele me chama de santo. Porque o filho dele comprou o meu pecado, remiu o meu pecado, logo não é mais meu. Deus me vê plenamente santo, plenamente justo, plenamente perfeito. Mas eu sei que eu não sou. Então como é que eu lido com essa tensão? Porque eu sei que eu não sou perfeito e nem pleno em santidade. Por que Deus me vê assim então? Porque no que diz respeito à minha culpa, ao que eu tinha que pagar diante dele,
pelas quebras da lei dele, isso já está pago. Então, se o que me levaria para o inferno é essa culpa, e ela já está paga, então ele pode me ver como perfeito. E enquanto eu estiver vivendo nessa terra e cometendo os pecados diários, pelos quais Jesus Cristo já pagou, o que Deus me ensina a fazer é diariamente me arrepender de cada um deles. E diariamente clamar a sua graça e o seu perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então, o que cabe a mim é confessar, me arrepender e pedir perdão. Isso é o que cabe a mim. Mesmo com a ciência, com o conhecimento de que já está tudo pago. O que cabe a mim é eu me arrepender diariamente. Mas o que coube ao nosso Salvador, o que coube à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, foi levar na cruz a nossa culpa, na cruz comprar o nosso pagar pelo nosso pecado, receber o nosso pecado, receber a nossa culpa e morrer como cordeiro perfeito, recebendo a maldição de todos nós. Como aqueles cordeiros no Antigo Testamento perfeitos eram sacrificados em favor do perdão dos pecados dos judeus. Jesus Cristo é o cordeiro perfeito e derradeiro, o último, que foi sacrificado para levar a culpa de todos nós. Então, isso é o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Porque o nosso Deus é justo. Porque o nosso Deus é bom. Porque o nosso Deus é santo. E a criação dele, seres humanos, rompeu com essa santidade, rompeu com essa perfeição e com essa justiça, quando deram as costas para ele lá no Éden. E de lá para cá, essa criação que começou com um casal e que hoje chega a 7 bilhões na espécie humana, que começou com 2, não é? Começou com 2, né? Começou com 1, mas do 1 veio, mas no curso natural dos seres humanos, do Adão e da Eva, vieram 7 bilhões que hoje, pelo menos, estão vivos, um pouco mais do que isso, no globo terrestre. E todos esses 7 bilhões, não há um sequer que não tenha seguido os passos dos seus primeiros pais. Você conhece algum que não seguiu? Já ouviu falar de algum ser humano, homem ou mulher, que viveu sem pecado? Exatamente como Jesus? Pensa nisso, pensa um pouquinho. A gente vive numa sociedade corrida, né? Para pensar nisso. Quantas bilhões e bilhões de pessoas já viveram nesse mundo? Hoje estão vivas mais de 7 bilhões. Você já parou para pensar que nenhuma dessas que estão vivas, e de todas as bilhões que já morreram, nenhuma conseguiu ser melhor do que Adão e Eva? Todos trilhamos o caminho dos nossos primeiros pais. Todos. Todos morremos para Deus, porque a palavra de Deus é essa. A consequência da rebelião, do pecado, esqueça a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela existiu, foi o primeiro passo do pecado, mas ela não existe mais. Hoje, a árvore do conhecimento do bem e do mal se chama internet. Se chama filme pornográfico. Se chama Big Brother Brasil. Isso daí é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Tem muitas coisas que hoje nós fazemos parte, muitas novelas, por exemplo, muitos seriados, muitos filmes, que fazem com que a gente prove do que é mal aos olhos de Deus e que a gente goste daquilo. Nós continuamos trilhando os mesmos passos. É o que eu disse no domingo passado para vocês. Deus poderia muito bem ter dito: é o caminho que vocês escolheram. E ainda estão escolhendo, e vão escolher segunda-feira. Eu vou continuar na minha santidade, está cheio de anjo aqui. Eu estou bem aqui no céu. Se explodam aí na terra. É isso que vocês sabem fazer. Construir armas, se matar, se enganar, se trair. É isso que vocês sabem. Vivam, vivam. E eu vou continuar vivendo aqui. Mas, por um motivo inexplicável, que Paulo em Efésios, e eu estou tentando pregar isso para vocês,
Paulo em Efésios diz que é o fruto do beneplácito da vontade de Deus, é o fruto de uma reunião, de um conselho, de um conclave que existiu na eternidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. E eles lá, antes da fundação do céu e da terra, eles deliberaram, porque eles têm o conhecimento eterno de todas as coisas, e eles anteviram a nossa queda, o nosso pecado, e eles deliberaram na cruz, deliberaram sobre o sangue de Jesus, o Filho, eles deliberaram até mesmo sobre as pessoas que seriam salvas. Por quê? Por quê? Isso nos fala um pouquinho sobre a natureza do nosso Deus. Ou não? Ele poderia muito bem, meus irmãos, continuar a viver na sua vida de céu. Mas ele quis intervir. Ele quis, se você quer ler um livro maravilhoso, chama O Deus que Intervém, foi escrito por um pastor suíço chamado Francis Schaeffer, O Deus que Intervém. O Schaeffer morreu na década de 80. E ele aborda exatamente isso. Esse Deus que maravilhosamente, ele vem em meio ao pecado, ele se faz pecado. Por isso ele é o motivo maior do nosso louvor. Porque o que é a nossa vida, se não viver aqui, ficar doente ali, morrer e ser sepultado lá? É isso que a gente vive, meus irmãos. Nessa semana eu perdi um professor, né, um amigo professor. Semana passada eu tirei foto com ele, dei risada com ele, conversamos sobre o Diego e a ida do Diego para a MEAP. Ele perguntou da igreja, porque esteve aqui há coisa de 2 anos atrás, Paulo França. 53 anos de idade, né? 53 anos, deu aula, foi quinta-feira ou quarta-feira? Quinta ou quarta dessa semana. Ele deu aula, história da igreja, ele foi seu professor de história da igreja também? Foi nosso professor de história da igreja, e foi para casa, jantou, e à noite deu um infarto, caiu e morreu. 53 anos. Deve correr a São Silvestre há uns 20 anos. Atleta. Oi? Não corre mais, né? Para de fazer exercício físico. Só come churrasco a partir de agora. Essa semana morreu um pastor aqui da cidade também, vários irmãos conheciam, né? Pastor Germano. Eu não o conheci. 47 anos também infarto. Né? O que é a nossa vida? Né? Para os noveleiros aí, ontem morreu o José Wilker, né? Para o pessoal que não, né? Infarto também. E teve mais alguém que morreu essa semana de infarto que eu fiquei sabendo. Não lembro agora. Sexta para ontem, ou ontem mesmo, faleceu a Janete. Estamos orando pela vida dela já há bastante tempo aqui na igreja, esposa do Natanael, filho do pastor Conde da terceira igreja aqui de Araraquara, num câncer terrível que judiou demais da nossa irmã Janete. O que é a nossa vida? A gente, como diz o livro e o profeta Isaías, a gente é um vermezinho. A gente é um vermezinho. Ou como disse Santo Agostinho, a gente é um fragmentozinho da criação. Ou como dizem, ou como disse o Neil Armstrong, quando ele pisou na Lua, foi o primeiro homem a pisar na Lua, ele disse o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Vocês sabiam que ele leu o Salmo 8 quando pisou na Lua? Isso não sai na mídia, infelizmente, porque a mídia enfim, possui uma cosmovisão anti-Deus. Né? Mas as primeiras palavras dele, e ele é um cristão, um homem temente a Deus, o primeiro homem a pisar na Lua. E ele disse isso quando chegou aqui na Terra e na sua igreja. Isso, inclusive, saiu nos jornais aqui. O irmão Eliel Pereira, daqui da igreja, me disse, inclusive, que quando foi em 69, ele comprou o jornal e saiu isso num dos jornais que o Eliel Pereira leu. Eu disse isso há bastante tempo atrás. Salmo 8, né? Quando eu olho os céus, a estrela, a lua que criastes, eu me pergunto, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. E ele disse isso olhando para o planeta Terra. Você imagina isso? E isso foi ouvido pelos lá de Houston, né? Que ouviam e recebiam a mensagem. Que é o homem para que dele te lembres. Isso que Neil Armstrong leu na Lua, está no Salmo 8, que o profeta Isaías disse que nós somos o fragmentozinho, e que Agostinho no século IV disse que a gente é Isaías vermezinho, né? E Agostinho fragmentozinho. É isso que a gente é. Só que quanto mais distante de Deus a gente fica, mais a gente se acha.
A gente acha que o universo gira ao nosso redor. Que se a gente morrer, o que vai ser do mundo? Não é? O que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser dos meus pais? O que vai ser dos meus irmãos se eu vier a faltar? O que vai ser disso? O que vai ser... Gente, pessoas morrem há 6.000 anos, pelo menos. Pelo menos é o que está na Bíblia, né? Eu acredito que bem mais do que isso, pessoas estão morrendo. Há milhares de anos as pessoas morrem. Mães perdem filhos, maridos. Filhos perdem pais em guerra ou por outras situações. A coisa não vai mudar muito não depois que você morrer. Pode ter certeza disso. Você vai morrer, no começo vai dar uma dor de cabeça, mas depois, você não vai fazer muita diferença. Talvez para aqueles que ficarem e que amam você, sim, faça a diferença. Mas não se exalte você mesmo como Deus pessoal, como um deusinho pessoal, achando que você é o centro do mundo, porque você não é. Nenhum de nós é isso mesmo, o centro de todas as coisas. O fato é que nós passamos dessa vida para outra. O fato é que nós somos como cantamos, né? Como o vento, né? Como diz aquela música? Como onda no oceano, não é? Somos passageiros. É isso que é a nossa vida. Hoje nós estamos aqui, eu tenho 34 anos, eu não sei até quando eu vou estar vivo. Alguns aqui são adolescentes, né? Não sabem até quando estarão vivos. Alguns aqui já são na juventude. Alguns aí, enfim, né, já estão na idade que estão, mas o que é a nossa vida? A nossa vida, meus irmãos, como disse o apóstolo Paulo, se ela se resumisse apenas a esse mundo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida sem Deus, ela não tem esperança. Mas a partir do momento que nós conhecemos a natureza desse Deus, que interveio para salvar a mim e a minha família, quando eu perco um filho, quando eu perco um marido, a esposa, ou o pai, a mãe, na verdade eu não perdi. A gente tem que mudar a nossa terminologia. Eu não perdi. Na verdade, nós estamos ganhando. Porque ele levou aquele ou aquela com quem? Daqui quanto tempo a gente vai estar de novo? Daqui quanto tempo? Vou dar um exemplo aqui. Estou olhando para Vânia e para o Ademir. Daqui quanto tempo a Vânia e o Ademir estarão com a Bia de novo? Pode ser daqui 1 minuto, ou não. Ou pode ser daqui 20 anos. Mas a esperança que esse Deus e a natureza dele veio nos trazer é qual? É a esperança de que não é perda. Essa família que a gente ama, ou o Natanael que perdeu a esposa anteontem, ou a Sandra e os 2 filhos adolescentes que perderam o pai quinta-feira, 53 anos. Quem aqui tem 53 anos? Levanta a mão. Ou 50 e poucos anos. Aí alguns aí, né? Filhos, adolescentes e tudo mais, jovens e tudo mais. Um pouco de vergonha de levantar a mão, mas desculpa a pergunta indelicada. Mas o que eu quero dizer com isso? Nessa idade, né? Com filhos assim, nenhum de nós pensa que vai falecer. Pensa? A gente está vivo. E do nada, o Paulo faleceu. Eu estou com uma foto dele aqui, tirei semana passada. Tão bem, tão feliz, tão ativo, mais saudável do que eu. Com um monte de colesterol, triglicérides, essas porcarias que eu estou tudo no meu corpo. Ele não tinha nada disso. E o Senhor o chamou. A Sandra e os 2 filhos o perderam? Pelo contrário, no dia em que eles conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo, eles ganharam uma grande esperança e um grande presente de que nós nunca mais nos perderemos um do outro. Nunca mais. Essa é a esperança dos cristãos. Eu escrevi essa semana sobre isso, até vou pedir para o Daniel na semana que vem colocar no boletim, se possível, morte, perguntas e respostas, que foi o tema de um estudo que eu dei no encontro de bairros lá onde o Dani mora. A mãe do Dani, que é nossa irmã na fé também, ela congrega na igreja metodista, ela fez um encontro de pessoas lá do bairro onde eles moram, e ela me chamou para ir lá falar sobre morte, né? Vida após morte, chamou a vizinhança, um monte de gente do bairro foi lá, porque 2 pessoas do bairro morreram recentemente, e o que eu falei lá é o que eu escrevi no meu site lá. Se você quiser depois procurar, morte, perguntas e respostas.
Exatamente isso que eu disse. Para a gente existe essa grande esperança. E essa esperança só existe por causa da natureza desse Deus. Esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é santo e que veio nos santificar. Esse Deus que é puro e que veio para nos purificar. Esse Deus que é salvador, resgatador e veio nessa missão de resgate, nessa missão de redenção. A nossa vida aqui se resume a isso. A vaidade, disse o pregador, né? O Salomão, no seu livro Eclesiastes. A nossa vida, vaidade de vaidades, né? O que significa a palavra vaidade em hebraico? Vapor, poeira do deserto. É isso que significa. Sopro. É isso que é a nossa vida. A gente está aqui, se pela vontade do Senhor, o sopro que está em você for tirado, você cai e nada te salva. É como um sopro que a nossa vida vai embora. E todos os sonhos acabam, tudo aquilo que a gente constrói aqui acaba, mas se nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, se nós estamos construindo nossos sonhos e planos e vida, e crescendo em amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo, então, meus irmãos, o que nos resta é esperança. É paz, é vida, é consolo, é conforto. Um dia todos nós experimentaremos aquilo que nossos irmãos aqui experimentaram recentemente. E eles são um exemplo para a gente de como Deus pode consolar e confortar corações. Eu vou passar por isso um dia. Vocês vão passar por isso também. Nenhum de nós está livre disso, porque sempre foi assim. É por isso que desde o início nós olhamos para esse Deus cuja palavra nos revela uma história de redenção, uma história de amor, e um Deus que nunca pode ser confundido como um injusto, um tirano, que salva uns e não outros, ou coisa parecida com essa, né? Nós não temos olhos para julgar o nosso Deus. Nós não temos condições de julgar o nosso Deus. Nós nem mesmo sabemos o que é justiça. Quanto mais conhecemos a natureza de Deus, e a natureza missionária do nosso Deus e redentora do nosso Deus, o que mais nós temos que fazer é louvar. É louvá-lo por todos esses atributos que aqui foram mencionados. Eu quero encerrar pensando em alguns nomes de Deus. Vocês lembram que existem alguns nomes de Deus no Antigo Testamento, certo? Vocês lembram de alguns aí? Me ajudem a pensar. Nomes de Deus. Oi? Jeová. Jeová é o mais famoso. O que significa? O que significa Jeová? Eu sou. Eu sou. Quando Deus diz lá, eu sou que sou, é no nosso português, Jeová, não é? Ou Javé, ou Iavé, ou, enfim, né? Outras transliterações aí da palavrinha hebraica lá. O que mais? Quais outros nomes Deus tem? Oi? Não, mas aí seriam mais apelidos, assim, né? Mas nomes mesmos dados, sim. El Shaddai. Isso, esse é um nome que é usado bastante. O que significa El Shaddai? Oi? Esse significa, é a explicação, mas na verdade El é Deus. Shaddai vem de poder, não é? Então é um Deus poderoso, é um Deus todo-poderoso. Por isso ele é a nossa força, né? Sim. Elohim. Elohim é outro. O que significa Elohim? Oi? Não. Elohim. Na verdade, Elohim não tem assim um significado. Elohim é o plural de El. El é Deus. Elohim é o plural. Em hebraico, In é o S. Por exemplo, quando a gente fala assim, lápis. Não, lápis não dá. Porque lápis é lápis, né? Mas, por exemplo, cachorro. Aí eu quero colocar no plural, cachorros. É o S. Em hebraico eu coloco o In, se é masculino. Se é feminino eu coloco o Ot. Então, se eu quero falar deuses, eu falo Elohim. Então, isso significa que é deuses? Não, porque no hebraico existe um plural que não é o plural quantitativo, mas é o plural qualitativo. É um plural majestoso, como eles chamam. Que é quando eles querem dizer que uma única coisa é tão grande, tão grande, tão grande, que eles citam um plural.
mas não é em número, é em qualidade. Para a gente isso é meio porque na nossa língua não tem isso, mas na língua hebraica tem. Oi? É, mais ou menos isso. Seria o Deus dos deuses. É um Deus, não dá nem para colocar assim um deusão, assim, um Deus. Seria parecido com o nosso. Quando a gente coloca uma coisa no aumentativo, sabe quando a gente quer aumentar uma coisa? Seria mais ou menos isso. Esse seria o Elohim. Não seria também altíssimo. Literalmente, Elohim não é Deus altíssimo, né? Mas quando a gente quer aumentar, então, muitas vezes as pessoas traduzem como Deus altíssimo porque quer falar que ele é mais do que Deus. Não é? Qual outro nome que a gente tem? Shalom seria paz. O Shalom seria Deus a nossa paz. Oi? Adonai. Adonai significa o quê? Vocês sabem? Oi? Na verdade, Adon é Senhor. Adonai, esse I é o sufixo para meu, né? Para a primeira pessoa, pronome de primeira pessoa. Adonai é meu Senhor. E você falou Adonai e Emanuel, né? E o que significa o mané? Manuel. O que significa? Isso. El, Deus. Emanu vem de algo que está junto de. Então o próprio nome Emanuel, e é o nome que Deus se dá para o profeta Isaías, não é? Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Então são dois nomes diferentes, na verdade. Emanuel, ele é o Deus conosco, e Adonai, ele é o meu Senhor. Muitas vezes são usados esses nomes para falar do nosso Deus na Bíblia. Porque esses nomes, na verdade, eles não estão falando de vários deuses, mas eles estão falando sobre a natureza desse único Deus. Ele é o Deus meu, ele é o Deus comigo, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus mais do que tudo. Qual que mais aí? É o Deus da minha paz. Jeová Jireh. O que significa Jeová Jireh? Provedor, providência. Jeová é o eu sou, não é? Jireh vem de prover, de providência. Ele é o que me provê todas as coisas. Isso. Isso. Abraão falou isso? Então ele usou Jireh. Se ele usou a palavra prover, é Jireh. Isso, exatamente. Na ocasião de Isaac lá, né, do sacrifício. Jeová Jireh. O eu sou proverá. Quando você está passando por uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade na família, ou uma dificuldade material, seja ela qual natureza for, lembra do Jeová Jireh, natureza do nosso Deus. O Senhor proverá. Ou quando te falta consolo ou conforto, ou forças para alguma coisa da vida, o Senhor proverá. O Senhor proverá o quê? A paz, proverá a força, proverá, enfim, tudo mais. O que mais? Também. Não é Yehuat Sevaot. Yehuá é o Jeová, não é? Sevaot, Savá é exército. Sevaot é exércitos. Lembra, o ot é o plural para feminino. E exército em hebraico é a palavra feminina. Então, Jeová Sevaot é muito usada também. Pelo profeta Ageu, principalmente. Porque eles estavam preocupados com os povos que estavam externos, querendo invadir Israel. E eles estavam fortificando suas casas. E Ageu falou, Deus disse através de Ageu, eu sou o Senhor dos exércitos. Vocês esqueceram disso? Então eu sou quem cuido de vocês. Se eu mandei cuidar do templo, constrói o templo primeiro. O templo de Jerusalém. Eu sou o Senhor dos exércitos. Ninguém vai pôr a mão em vocês. Mais uma vez, ele mostrando cuidado, né? Senhor. Então, são duas palavrinhas. Pode ser tanto o Adonai, quanto o Jeová que você falou. Porque a palavra Jeová, ela não é traduzida. Porque ela é o nome sagrado de Deus. Perdão. Então, muitas vezes, os tradutores bíblicos preferem colocar a palavra Senhor toda em maiúsculo. Se você vê na sua Bíblia, Bíblia dos Irmãos, tem algumas vezes que Senhor está com S maiúsculo e o resto minúsculo. Aí é o Senhor Rodrigo, o Senhor, enfim, etc. Né? Mas quando está com todas maiúsculas, ou em versalete, né, que é a primeira maiúscula e as outras parecem maiúsculas também, mas quando está tudo maiúsculo, então é o Jeová.
É o nome sagrado, é o tetragrama hebraico, o Yod He Vav He, que é o YHWH, que são as letras que compõem o nome sagrado de Deus, o Eu Sou lá em hebraico. Então eles não traduzem isso, eles apenas colocam Senhor, mas não significa Senhor. Oi? Uhum. Mas daí é o judeu messiânico que faz daí por tolice, por bobeira, não tem nada a ver isso daí, né? Isso é uma ingenuidade tamanha isso daí, né? Porque isso não se aplica com o Deus em português. Mas enfim, essa é outra história. Fala, Eliezer. Outro nome? Então, o anjo do Senhor, às vezes aparece como anjos mesmo. Mas no livro dos Salmos, tem uma expressão que o anjo aparece com A maiúsculo e todas em hebraico, todas em Senhor maiúscula também. Só que tem um problema, em hebraico não tem maiúsculo e minúsculo. É tudo igual. Então como é que ele sabe quando é maiúsculo e quando não é? Porque mesmo dentro da tradição judaica, como dentro da tradição cristã, muitas vezes se sabe que aquelas manifestações angelicais são pré-manifestações do próprio Jesus. Várias vezes no Antigo Testamento, pessoas entendem que Jesus se manifestou. Isso no estudo da teologia é muito comum. A gente chama isso de cristofania ou teofania, que são aparecimentos de Deus no Antigo Testamento, através da pessoa de Cristo. Isso acontece direto. E é por isso que quando o Salmo diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra, ele está falando de um anjo só, e todas trazem com A maiúsculo, e todas, ele está querendo aí falar de Jesus Cristo. Oi? Não é o anjo da criação, o ser espiritual criado por Deus. É isso, exatamente. Não é os anjos que Deus criou, não. É o próprio Filho de Deus, que na palavra malká, hebraica, ou angelos em grego, significa mensageiro. E é nesse sentido que Jesus também é um mensageiro. Ele é esse anjo como um mensageiro, que é isso que a palavra anjo significa. Veio para trazer para nós a boa nova do Evangelho. Só que, obviamente, ele está acima dos anjos criados, porque ele não é um anjo como criação, mas ele é um mensageiro. Só que aí tem esse problema de tradução, porque anjo também significa mensageiro, e às vezes ele é traduzido como tal. Por isso que traduz até pastor como anjo. O pastor não é anjo, como Jesus também não é anjo. Mas assim como Jesus, os pastores também são mensageiros, portadores de uma palavra. E é por isso que tanto pastores quanto Jesus às vezes são chamados de anjo. Okay? Mas isso não significa que ele tem asa e pertence à mesma natureza, né? Sim, isso é Abraão. Não só Abraão, mas também tem muitas ocasiões, não só como homem, mas às vezes como animal também, ou às vezes como um animal aqui. Lembra quando Isaac levou, Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado lá no Monte Sião, né? Onde hoje seria o Monte Sião? E levou ele ali no Monte Moriá, que fica no Monte Sião. E ali ele levou para ser sacrificado. E quando ele levanta o cutelo, antes de cortar o pescoço do filho dele, houve uma voz do céu dizendo, Abraão, Abraão, não faça isso, né? Porque o Senhor viu que você o ama, tal. E aí o que acontece? Aparece o quê? Um cordeiro para ser sacrificado. Quem seria Jesus ali? Abraão, Isaac ou cordeiro? Cordeiro. Muita gente fala que é Isaac, mas é o cordeiro que substitui a morte do filho, do homem, né? Mas isso são a gente chama isso no estudo da teologia de tipologia, né? De tipos, de exemplos, de figuras no Antigo Testamento que estão apontando para algo que Deus vai fazer lá na frente. O Antigo Testamento está cheio disso. A própria construção do tabernáculo e do templo está cheio de figura que aponta para o sangue do Cordeiro, para a morte de Jesus, para a expiação dos nossos pecados, para a purificação da nossa alma. Está cheia de figura no Antigo Testamento apontando para lá. Ok? Sim. Não, seria uma forma de se chamar, porque em hebraico, Abba é pai, né? Av significa pai. Só que o aramaico mudou um pouquinho a palavra Av e virou o tal do Abba, que é uma alteração da palavra pai em hebraico. Abba. E essa era a maneira como os judeus chamavam o seu pai dentro de casa, na língua aramaica, né? E é curioso que Jesus começa a oração assim,
chamando como a gente chama o nosso Pai. E ele ensinou a gente a chamar nosso Deus de Pai também. E Paulo diz que a gente só pode, em Romanos 8, né, se eu não me engano, ele diz que nós só podemos chamar Deus de Abba porque fomos adotados, né? E agora sim podemos clamar Abba Pai, né? Nosso Pai. Até Abba Pai também, né? Mas tudo bem. Sim. Oi. Seria como papai. Sim. Jeová Nissi. O que significa Jeová Nissi? Vou pegar na minha cola aqui, porque Jeová Nissi eu não lembro não. Oi? Bandeira, isso mesmo. Não está aqui, mas Nissi é bandeira. É isso mesmo. Jeová Nissi. Jeová Rafa é a nossa cura, né? Até vai nascer o bebê do Wagner e da Muriel, vai chamar Rafael. Significa Deus cura. Okay. Oi? Não entendi. Na verdade é Secanu. Você está lembrando uma música, né? Tem uma música que canta esses nomes, não tem? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sekenu Yahvé, não é? Minha justiça é. Sekenu vem de Sake, que é justiça. Sekenu é nossa justiça. Jeová Sekenu, que é um dos nomes também que são dados. E tem um monte, pessoal. Eu anotei aqui Jeová Raá, né, que é pastor. Shaddai, El Shaddai, significa que Deus disciplina. Deus é temível porque Ele disciplina. El Elyon, que Ele é altíssimo, Ele é mais alto do que tudo. El Olam, que significa que Ele é eterno, né? Que Ele Ele não tem início nem fim. El Roi, que significa que Deus vê tudo. Enfim, tem muitos outros nomes que são usados. E em nossa língua, nós falamos Deus. Esse é o nome que a gente dá para Ele. Por que Deus? De onde vem essa expressão Deus? A gente está falando, estudando Ele. A gente vai terminar com isso. De onde vem a palavra Deus? Vem do grego Theos. Vem de Theos, não é? Por isso teologia, como falam os irmãos do Nordeste. A teologia vem de Theos, que significa Deus. O que é um Deus para o grego? Vocês lembram da mitologia grega? Os deuses gregos, né? Sabe o que é legal? É curioso também que Theos para os gregos era um vento, era um espírito, é algo que passava e mudava tudo, não é? E curiosamente Jesus disse que o Espírito Santo é como, lá em João capítulo 3, é como um vento que vem e transforma a nossa vida, transforma a nossa história. Lembra que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? O Espírito, como um vento de fato. E essa expressão vento tem a ver também com respirar para os gregos. É curioso que quando Deus fez a gente lá do barro, Ele soprou em nós um vento, um sopro, um respirar. Aquilo que é o nefesh em hebraico, que é o fôlego da vida. E aí a gente se tornou alma vivente, porque Ele soprou, ventou em nós. Literalmente em hebraico é isso. Deus ventou em nós e a gente se tornou homem e mulher. E quando Deus tira o vento, o pó volta à terra, e o vento, o espírito, o sopro volta a Deus que o deu. Ele é o nosso fim. É nele que nós descansaremos. Nele nós dormiremos no final, aguardando a ressurreição dos nossos corpos. E até que lá cheguemos, Ele espera que já respiramos Ele aqui. Porque, gente, a oração é uma forma de nós respirarmos na presença de Deus. Enquanto que a leitura da palavra é uma forma de nós nos alimentarmos de Deus. Eu quero encerrar com uma outra expressão sobre o nome de Deus, já que a gente está falando dos nomes dele, que é muito conhecida em nosso meio, que é God em inglês, né? G-O-D, God, né? E essa palavra God em inglês vem do Gott, alemão, G-O-T-T. Porque vocês sabem que o inglês, na verdade, vem do alemão. O alemão é a língua mais antiga, né? O inglês é uma corrupção da língua alemã. Uma perversão da língua alemã virou o inglês. Embora hoje o inglês é mais tal, mas a língua alemã é como o latim por português. É o alemão para o inglês. E esse Gott
em alemão significa altíssimo também. Tem a ver com algo que está acima de tudo e que é invocado. É como, por exemplo, os índios que olham para a lua, invocam, ou escutam o trovão e invocam alguma força maior que deve ser invocada. Essa palavra era muito comum nos vikings, naqueles povos do norte da Europa, muito antigos, né? Os godos, visigodos, ostrogodos, e todos aqueles povos que viveram no norte da Europa, muitos e muitos anos antes de que Jesus nascer, eles tinham essa palavra Gott, uma força que é invocada. É dessa palavra que vem o God, que é Deus, né, em inglês. Então perceba que mesmo esses outros nomes, dessas outras línguas, dizem respeito à natureza do nosso Deus. Ele é Espírito que transforma, Ele é alto, Ele é uma força que deve ser invocada. Mas algo que essas religiões antigas, e até mesmo atuais, não dizem, é que essa força é pessoal. Ele não é só uma força, ele é uma pessoa. Os índios não conversam com a lua, mas nós conversamos com o nosso Deus. Essa é a grande diferença do cristianismo e do nosso Senhor. Essa é a grande diferença. Ele é, além de ser tudo que Ele é, todos os atributos, Ele é pessoal. Ele se relaciona, Ele chora, Ele se alegra. A Bíblia diz isso. Ele determina, Ele conversa, Ele cura, Ele é pessoal, e nisso Ele se relaciona conosco. Bem, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Eu quero encerrar aqui, tem muitas coisas que a gente poderia dizer, e sem dúvida, irmãos, é impossível descrevermos a Deus completamente. Uma coisa é certa, quando nós encontrarmos Deus face a face, nós veremos Ele incrivelmente maior do que tudo que a gente disse aqui. Embora nós falamos de coisas tão grandes, mas Deus ainda assim é maior do que tudo isso. E mesmo quando o virmos maior do que tudo isso, ainda a gente não vai ter conhecido nem um pouco de quem de fato Ele é. Quão grande é o nosso Deus, não é? Quão grande é o nosso Deus. Amém? Amém. Puxa, vamos encerrar cantando Grandioso És Tu? Acho que a gente cantou grande antes, né? E coube tão bem. Eu gostaria que a gente encerrasse cantando esse hino. Vamos ficar em pé e cantá-lo?